Eu tentei, confesso para vocês que tentei nesse tempo de férias me desligar da internet, de celular. Vamos curvar nossa cabeça ainda para orar pela palavra. Senhor, Tua palavra é viva, a Tua palavra nos cura, a Tua palavra nos liberta, a Tua palavra nos transforma. Que ao ouvi-la, nosso coração, nossa mente, nossos ouvidos sejam abertos para acolher, para receber, para praticar e viver a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Férias sempre é um tempo muito bom, né? As férias são aqueles dias maravilhosos que a gente quer se desligar de tudo, mesmo que seja uma semana, 2 semanas, e a sensação é de que elas voam mesmo. E eu tentei, confesso para vocês que tentei nesse tempo de férias me desligar da internet, de celular, de ficar mais off. Confesso que não foi fácil, né? Sempre de volta a gente vai lá, e aí eu tentei não entrar no grupo da paróquia, não tentar no grupo da família, não tentei responder algumas coisas, até para resgatar um pouco, né, dessa tranquilidade. E eu confesso para vocês que no tempo que eu consegui ficar mais distante do celular, foram os dias mais calmos das férias. Foram os dias mais tranquilos. Foram os dias assim, que a gente vivenciou o dia, o momento, a hora, a circunstância, enfim. E aí eu me dei conta, né, de como é importante a gente saber se desligar. E não só nos períodos de férias, não só quando a gente tem esse tempo, mas de alguma forma a gente precisa exercitar uma disciplina que é saber se desligar, saber se desconectar. A gente está tão conectado, de que quando a gente percebe, a gente já não viveu, passou o dia, as horas voaram. E o pior é que nós ficamos angustiados, ficamos cada vez mais impacientes, inquietos. Certa vez um rabino já disse isso, que o grande problema futuro da humanidade não são as informações, mas o excesso de informações. Ele disse que as informações são como chuva. A chuva é boa, quando vem na hora certa, no momento certo, ela rega, ela traz, né, vida, mas o excesso de chuva, quando é um temporal, traz estragos. Muitas informações acabam estragando o nosso coração, acabam inquietando o nosso coração. E aí quando eu retorno para as férias, o que eu percebo, né, quando a gente volta de novo a olhar, a acompanhar, é que o mundo não parou. O mundo não parou, o mundo não descansou. As pessoas não descansaram, né? As coisas continuaram numa velocidade, continuaram às vezes até nos assustando, né? Quantas coisas continuam nesse mundo que ainda nos causam inquietação? Nesses últimos dias aqui, fomos tomados por essa história do cãozinho orelha, e eu confesso para vocês que isso me indignou profundamente. E talvez você diga, mas pastor, foi só um cachorro. Não, não é só um cachorro. Não é só um cão, porque a barbaridade, a brutalidade a um ser indefeso, ela se revela de uma forma assim tão escancarada, e muitas vezes impune, e muitas vezes sem consideração, e ao mesmo tempo que aquilo me indignou, e eu confesso para vocês que eu fiquei indignado ao ponto de ficar com muita raiva, da mesma forma como eu fico com raiva quando eu ouço que crianças são abandonadas, crianças são violentadas. Quando mulheres são silenciadas, quando há uma guerra, um conflito que parece ser distante geograficamente, mas nos atinge. E aí eu lembro que Hannah Arendt disse certa vez, e eu já comentei isso aqui no culto, ela disse, o problema da nossa humanidade é que nós banalizamos o mal. Nós banalizamos a violência. Nós banalizamos para não nos chocar. Isso é muito forte.
Porque a banalização do mal faz com que eu não veja no outro mais um ser, um semelhante. Eu não veja mais a minha volta com empatia, com compaixão. Mas às vezes eu tento me fechar, me proteger, até para não ficar indignado. E aí eu peguei olhando para o meu coração e eu me fiz a pergunta: essa minha indignação está me levando a uma ação positiva? Ou essa raiva, essa indignação está me levando ao ódio? E aí me fiz uma pergunta que estou me fazendo, quando preparei essa mensagem para compartilhar com vocês nessa manhã. Como manter a paz em meio a um mundo de brutalidade? Como manter a paz em um mundo sem paz? Como manter a paz quando as pessoas desaprenderam a ser humanas? Como, meus queridos? Como manter a paz? É um processo que eu quero cada vez mais buscar isso, porque a gente precisa, isso por uma sanidade mental, uma sanidade espiritual, uma sanidade, como a gente pode manter paz em meio a todo esse universo, esse mundo, essas circunstâncias que nos corroem, nos envolvem. Será que a paz significa eu fugir, me alienar? Será que a paz significa viver uma eternas férias? Será que para manter a paz eu preciso me desligar, desconectar de tudo para manter a paz? Será que esse é o caminho? Será que é isso que as Escrituras, será que é isso que Jesus nos propõe? Para a gente ter sanidade, para a gente poder ter paz, para a gente poder de alguma forma manter o coração, proteger a nossa alma, proteger o nosso espírito, proteger o nosso coração, que por vezes está tão inquieto, tão perturbado, tão angustiado, com tanta falta de paz. Como a gente pode manter a paz? Essa é a pergunta. E eu não tenho uma resposta pronta, conclusiva. Eu tenho alguns olhares a partir das Escrituras. E a primeira coisa que me ocorre é que eu preciso olhar primeiro para o meu coração. Acho que é a primeira coisa que a gente precisa olhar para o nosso coração. Porque a paz exterior, a paz externa, ela é consequência, ela é fruto daquilo que está dentro de mim. Às vezes nós estamos agindo, nós estamos mantendo sorrisos, às vezes nós estamos mantendo a vida, mas por dentro há uma guerra. Há uma guerra aqui dentro, uma guerra no nosso coração. E a gente precisa ter a coragem, às vezes, de admitir e reconhecer isso. A gente precisa olhar para o nosso coração com sinceridade, com autenticidade. Paulo diz isso, o Carlos nos leu essa palavra de Efésios. Ele diz: não andem inquietos os corações de vocês, não vos preocupeis. E eu fico pensando, meu Deus, como não se preocupar? Como não se preocupar? Como não estar inquieto? E aí, eu também lembro de uma frase que um autor coreano, um filósofo que mora na Alemanha, Byung-Chul Han, que diz: nós vivemos na sociedade do cansaço. E essa sociedade do cansaço, aquilo que nos angustia, é porque nós estamos sempre reagindo. Sempre reagindo. Em grande medida, a nossa inquietação, a nossa falta de paz, a nossa perturbação é que eu preciso sempre reagir. Eu sempre tenho que ter uma resposta, eu sempre tenho que ter uma ação, eu sempre tenho que me preparar antes, eu sempre tenho que me organizar, eu sempre tenho que estar com o controle nas mãos. E Byung-Chul diz: isso é o cansaço da nossa época. As pessoas estão cansadas porque elas não vivem, elas apenas reagem. Elas estão o tempo todo reagindo, o tempo todo pensando como reagir. E isso cansa, isso angustia. E aí quando Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, é uma mudança do nosso coração, da nossa mente, na forma como a gente precisa olhar para dentro de mim e dizer: eu estou vivendo ou estou só reagindo? Eu preciso reagir o tempo todo?
Eu preciso responder todas as perguntas que as pessoas fazem. Eu preciso, quando alguém coloca algo no grupo do WhatsApp, sempre ter uma reação, sempre ter uma palavra. Eu preciso ganhar todas as discussões. Eu preciso estar sempre por cima. Eu preciso sempre ter o controle. Eu preciso, meus queridos. Porque a resposta, em grande medida, dessas perguntas nos ajuda a perceber se o nosso coração ele está mais no processo de reação ou se a gente de fato reflete, a gente pensa, a gente vivencia, a gente silencia, a gente se aquieta. E aí, de novo, eu lembro de um autor, Viktor Frankl, que eu gosto de citá-lo muito aqui, né? Volta e meia eu cito Frankl. Ele diz que entre as motivações e as respostas há um espaço. Aquilo que me motiva, aquilo que me impulsiona para aquilo que eu vou agir, há um espaço. Para algumas pessoas é milésimo de segundos. Para algumas pessoas esse espaço é muito rápido. Para outras é um espaço mais processado. E aí eu entendo que esse espaço que Frankl fala é o espaço que o Espírito Santo precisa encontrar no nosso coração. De alguma forma Deus precisa encontrar no meu coração um espaço entre aquilo que me estimula e as minhas respostas. Aquilo que provoca e como eu vou responder. E nesse espaço o Espírito Santo precisa encontrar no nosso coração um lugar que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento, que nos dê compreensão, que nos faça respirar, que nos faça acalmar, que nos faça olhar outros lados, outras percepções, que nos faça sair do automático, que nos dê entendimento, inspiração, orientação de que a gente precisa de alguma forma processar antes de agir. Então, olhar para o coração é muito importante para a gente encontrar paz em um mundo sem paz. O segundo olhar é olhar para Cristo. Não tem paz sem Cristo. A paz cristã não é uma mentalidade apenas, estou em paz. Não. Não é um mantra. É uma pessoa. A paz tem um nome, é Jesus. Ele é o pacificador. Mas é um pacificador que foi à cruz. É um pacificador que, por conta das suas atitudes pacíficas e suas atitudes para promover a paz, o levar à cruz. Então, a paz que eu e você precisamos é Cristo. Mas não como uma ideia, não como uma técnica, não como um amuleto, mas como alguém na nossa existência, alguém que tem um lugar na nossa vida, a quem eu me inspiro, a quem eu me dedico, a quem eu sirvo, a quem eu olho e digo, eu preciso aprender a viver como Jesus. Eu preciso aprender a viver como Jesus. Porque a paz que Ele nos dá, antes de mais nada, é uma paz de reconciliação. Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos reconciliou com o divino. Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Paulo diz isso lá em Colossenses 1:20, diz que na cruz Ele se fez paz por nós. E essa é a maior necessidade humana, meus queridos e minhas queridas. É a necessidade de ser reconciliado, de ser amado. E isso Cristo fez por você. Ele te reconciliou. Ele te uniu. Ele te possibilitou uma conexão com Deus.
porque você merecia, porque eu mereço, porque somos bons, porque fazemos isto, aquilo. Não, não, mas pelo amor dele, pela essência dele, pela natureza dele, ele nos reconciliou. E essa reconciliação nos traz paz. Muitas pessoas não têm paz porque elas não se percebem reconciliadas. Elas não se percebem amadas. Elas não se percebem perdoadas. Elas não se percebem acolhidas. Elas não se percebem enxergadas. Há muitas pessoas que vivem numa eterna angústia porque não olha, não percebe, não entendeu, não vivenciou, não experimentou essa reconciliação que há em Cristo Jesus. Então, olhar para o coração é necessário. Mas a paz não é um fruto da minha força. Ela é fruto do amor de Deus para com a minha vida. A paz é fruto desse Deus que se reconcilia e diz: eu estou contigo, eu estou com você, e eu estarei com você em todos os momentos. Você não estará sozinho, você não estará sozinha, porque você foi reconciliado. Na cruz, você foi reconciliado com Deus. Você foi reconciliada com Deus. Isso traz paz. Isso traz paz ao nosso coração. Isso nos dá força. Porque somos amados. Antes que nós pudéssemos amar a Deus, Ele nos amou. Antes que nós pudéssemos dar sim para Ele, Ele disse sim para nós. Antes que a gente pudesse ir ao encontro dele, Ele veio ao nosso encontro. Antes que a gente pudesse dizer: Senhor, eu te amo, Ele disse: eu amo você. É Deus que traz paz, é Cristo, Ele é a nossa paz. E aí eu entro no terceiro olhar, que em Cristo, essa paz que Ele nos dá, essa reconciliação que Ele nos oferece, é também para nós nos tornarmos promotores da paz. Jesus diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles são filhos de Deus. Mateus 5:9, lá na bem-aventurança, um texto que nós conhecemos muito, mas que cada vez mais esse texto, ele nos inquieta. Ele diz assim: felizes as pessoas que trabalham pela paz. Ou em outra versão: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventuradas as pacificadoras, pois Deus os tratará como seus filhos, como suas filhas. A reconciliação que custou a cruz de Jesus, a pacificação que custou a morte de Jesus, o amor dele que foi até as últimas consequências, é para que eu e você, meu querido e minha querida, nos tornássemos promotores, promotoras da paz. Pessoas que promovem a paz. Olhar para o coração, olhar para o nosso interior, buscar essa paz interna. Olhar para Cristo, que é a nossa paz. Ele é a fonte, Ele nos reconcilia. Mas também olhar para o nosso chamado. Eu não posso ficar indiferente. Eu não posso me calar diante do mal. Pessoas pacificadoras não são neutras diante do mal. Pessoas pacificadoras não se calam diante da injustiça. Pessoas pacificadoras, elas têm uma ação para promover a paz, mesmo que signifique denúncia. Veja, Jesus não disse bem-aventurados apaciguadores. Às vezes a gente confunde pacificação com apaziguar. Às vezes é necessário apaziguar. Às vezes é necessário a gente não falar. Às vezes é necessário a gente dizer: não se meta. Sabe aquele apaziguador que quer apaziguar,
que quer, né? Tá bom, ok, não vamos, agora não é a hora, não é o momento, vamos apaziguar. Há momentos para isso. Mas Jesus não disse para nós nos tornarmos só apaziguadores. Ele disse para pacificadores, que é mais do que apaziguar. Apaziguar é aquele que não quer enfrentar o conflito. É aquela pessoa que empurra debaixo do tapete todos os problemas, todos os seus conflitos, vai colocando lá, vai colocando lá, vai colocando lá. O apaziguador quer todo mundo sorrindo, todo mundo bem, mas às vezes está uma droga, está uma situação insuportável. Mas vamos manter as aparências. Pacificação significa saber que o nosso coração precisa ser pacificado, olhar para Jesus, que é a nossa paz, mas a partir de Jesus também ter a coragem, uma coragem mansa, uma coragem ousada, uma coragem de promover a paz, mesmo que isso signifique que a gente tenha que se comprometer, que a gente tenha uma agenda de conflitos, que a gente tem que enfrentar lutas, porque Jesus enfrentou a cruz para pacificar o nosso coração. E aí eu penso que pacificar, ser pacificador, é aquela pessoa que olha para a cruz, que sabe que pacificar tem o seu preço, mas é aquela pessoa que não crucifica os outros. O pacificador, ele não precisa usar as armas do mal. O pacificador não precisa ser motivado pelo ódio, nem pela raiva. Ele pode se indignar, mas ele vai procurar outras ferramentas para não se tornar igual àquele que comete a brutalidade. Sabe qual é o problema dos nossos dias, meus queridos? É que a gente fica indignado com a violência, mas a gente se torna tão violento quanto aqueles que fazem violência. A gente fica indignado com a brutalidade, mas a gente não olha para o nosso coração, a gente corre o risco de se tornar tão bruto quanto aquele que cometeu a brutalidade. E isso não é pacificação. Então, pensei nessa primeira volta, depois das férias, né? Falar sobre essa questão da pacificação, porque isso essa semana mexendo isso comigo, assim, e o quanto a gente precisa entender o que significa pacificar, estar pacificado. Pacificação é intervenção, muitas vezes. É quando alguém faz algo errado, quando alguém está explorando, dizer, não, está errado. É colocar limite. Pacificar significa, às vezes, quando você está ouvindo uma piada que desqualifica o outro, você para com essa piada, não há graça nenhuma. Ah, lá vem o chato, lá vem a pessoa que não quer nada. Mas o que isso está promovendo? Pacificador é aquele também que quando vê uma mulher sendo calada, é dizer, não, tem que meter colher sim. Tem que proteger. Não é fugir dos conflitos, mas é enfrentá-los com fé, com coragem, com mansidão, com firmeza. Não para destruir o outro, mas é para ajudar o outro a crescer, a melhorar. Assim como eu preciso e cada um de nós no Evangelho precisamos melhorar. Então, quero deixar aqui 2 desafios essa semana. Primeiro é, olhe para as suas reações. Como você tem reagido? Diante de uma mensagem que é colocada lá no WhatsApp, diante de um vídeo que você assiste no Instagram e você nem sabe se é verdade ou não é verdade, ou alguém te disse alguma coisa que você não gostou, como você tem reagido? Como você, marido, tem reagido com a sua esposa? Como você, esposa, tem reagido ao seu marido? Como vocês, filhos, aos seus pais, os pais aos filhos, aos colegas de trabalho, aos irmãos na fé, à sociedade, como?
Então, preste atenção na reação de vocês. Parem, reflitam. E qual é o espaço entre o estímulo e a ação, a resposta? Orem. Peça orientação, peça sabedoria. Se aquiete um pouco, respire. Não significa que você vai ficar neutro, mas significa que você vai processar, você vai pensar, você vai refletir antes de agir. Coloque esse desafio na sua vida. Isso pacifica muito, isso pacifica as relações, isso pacifica o nosso coração, isso pacifica o que está no nosso entorno. Então, pense antes de agir. A segunda é, mesmo olhando para o coração, perceba quais são as motivações. Há mágoas, há ressentimentos, há ódio. Eu estou indignado, essa indignação é justa, é certa. Ok, ela é justa, é certa, mas não se torne justiceiro. Você não é um justiceiro. Então olhe para o seu coração. É uma mágoa? É um ressentimento? É uma força lá dentro ainda que eu não consegui controlar? Peça ao Espírito Santo. Senhor, eu quero agir com justiça, mas não quero ser bruto. Senhor, eu quero fazer o que é certo, mas não à custa da força do poder. Porque muitas vezes são forças que estão dentro do nosso coração que precisam ser pacificadas. Então, olhe para o coração e diga, Senhor, calma. Não é pela raiva, não é pelo ódio, não é pelo ressentimento, é pelo amor, é pela justiça, é pela bondade. Bondade é ser firme, amor é firme, é coragem, é ousadia. Que Deus nos abençoe.